Bom, chega de insônia porque hoje vamos falar sobre o seu sono e sobre as verdades e inverdades que o acompanham, com a experiência da psicóloga formada pela Universidade Mackenzie, com especialização em psicologia clínica e hospitalar na USP e que já é conhecida nossa, tanto sua como minha. Triana Portal, precisava nem ser psicóloga, coisa mais linda. Tudo bem, meu amor? Como vai você? Não precisa se levantar. Obrigado por ter vindo, viu, Triana? Imagina, é um prazer estar mais aqui. Bonita, é insuportável. Eu tenho problemas de sono. Então, essa pauta me interessa sobremaneira. No geral, Triana, quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem quando o assunto é o sono? Hoje em dia, né, falando da contemporaneidade, os erros mais comuns são televisão no quarto, começando por aí. Os computadores, né, agora a gente com os iPads na cama, né, então todo esse estímulo perto da hora de dormir são, acho que, as principais causas de insônia e de noite mal dormida, que eu acho que posso pôr em primeiro lugar. E estresse, logicamente, né? Falta de rotina, né? Numa cidade como São Paulo a gente não consegue estabelecer uma rotina muito linear, né? E isso acaba influenciando, né? O sono ele tem o ritmo circadiano ele funciona de uma forma muito certinha, né? Então nós deveríamos, ao anoitecer, né? A gente tem aí hormônios que estimulam o sono, mas a gente acaba enganando esses hormônios, né? E que no caso a melatonina, eu estou falando da melatonina, tá? A melatonina é diferente da melanina, sim, tá? Que é da pele, melatonina. É um como hormônio, a mielina, que sim, também a melatonina é um hormônio regulador do sono e ele com o anoitecer ele começa a ser produzido. E o componente ansiedade não entra nessa história? Nossa, muito. A ansiedade também. A ansiedade também. Aí tá vendo o estresse, enfim, problemas e tudo isso, né? E, enfim, causa de insônia, né? Ansiedade que causa insônia e que num processo aí pode levar a depressão, enfim, a quadros ainda mais complicados que uma simples insônia. Vamos para o nosso quadro Mitos ou Verdades. Eu estou com um monte de coisa aqui a perguntar. Beber uma taça de bebida alcoólica, quer dizer, uísque, qualquer coisa destilado, pode ser até um fermentado também, antes de dormir, ajuda a garantir uma boa noite de sono? Mito ou verdade? Mito. Certamente, qualquer bebida que você ingerir, né, uma bebida alcoólica, ela vai te relaxar e talvez até induzir o sono. Mas à noite, o sono não vai ser um sono reparador, um sono restaurador. Essa pessoa no dia seguinte vai ter a impressão que não dormiu bem, pode ter um sono agitado. Então, não é a melhor forma de induzir o sono. Muitas pessoas fazem isso e existem até casos de pessoas que chegam ao alcoolismo por esse hábito, né? De querer fugir da insônia, então todo dia à noite toma lá um whiskinho para conseguir dormir, a hora que vê já tem um vício adquirido. Então vamos para a próxima. Fazer exercícios à noite ajuda a dormir mais fácil? Mito ou verdade? Mito. É que a pessoa acha que vai ficar mais cansada e tal, e que vai dormir melhor. Não, ao contrário disso. A pessoa vai ficar excitada, né? Porque ela tem adrenalina, cortisol, tudo que é estimulado com o exercício. Então ela vai ter uma recarga energética e ela vai ficar mais ligada. Apesar do cansaço físico, ela vai estar ligada e vai ter dificuldade no adormecer. E se ela adormece pelo cansaço físico, ela também vai ter um sono, sono atípico, um sono não reparador. Então,
Não se deve... Fazer exercício à noite não é aconselhável fazer exercício à noite. Então é mito esse negócio que vai dormir melhor. Não. O recomendável é que seja feito exercício até pelo menos 4 horas antes do horário de dormir. Ok. Bom, vamos fazer uma pausinha pequenininha e voltamos já. Se você é como eu, insone, bonitão, aguarde que a nossa querida doutora Triana vai nos esclarecer o que acontece. Me espera que eu estou voltando. Você ligado no 220, eventualmente no 440, mas que se preocupa com o seu momento de descanso também. Nós vamos continuar tentando desmistificar o seu sono com a doutora Triana Portal. Tendo outra coisa que eu queria saber se é mito ou verdade. Comer antes de dormir faz mal? Mito ou verdade? Verdade. Faz mal? Faz mal. Isso depende do que come. Lógico, uma refeição leve, o que se deve evitar são comidas pesadas, carboidratos, bebidas energéticas, bebidas alcoólicas, mas o comer antes de dormir também faz com que a pessoa não durma direito, não consiga ter uma noite de sono reparador. Agora, em contrapartida, também não pode dormir com fome. Não deve ficar em jejum. Assim, então, uma refeição pesada à noite, lógico, jantar, recomendado sempre um pouco mais leve do que as primeiras refeições do dia. Mas mesmo que você faça um jantar mais pesado, então dê aí um hiato, um intervalo de algumas horas para então dormir. Aí um leitinho com mel, até aquelas receitas antigas, sim, vale, né? Uma coisinha leve não vai te atrapalhar o sono. Uma frutinha, embora seja hidrato de carbono, pode? Não acredito que sim, não vai ser tão prejudicial quanto uma pizza, né? Porque muita gente vai lá, pede uma pizza, se enche de Coca-Cola e pizza e vai dormir. Aí, realmente... Então, comer antes de dormir faz mal. É verdade, não é mito. É verdade, porque o metabolismo ele é muito mais lento, né? O sistema digestivo ele está quase parado durante o sono, né? E, enfim, isso tudo contribui com que a pessoa não durma bem, ainda engorde, pode ter um sono bastante prejudicado. Bom, mito ou verdade? Uma boa noite de sono significa sonhar? Essa é uma pergunta bastante interessante, porque a gente tem duas vertentes aí para dizer, né? Quais são? Então, o sonhar. Quando a gente chega no sono, na última fase do sono, né? A gente tem as fases que começam no sono leve até a fase REM, que é o sono mais pesado. Se você chega na fase REM, que é a última fase do sono, que é a mais pesada, você sonha, que é quando a pessoa sonha. Então, isso já significa que você conseguiu concluir o seu sono, porque muitas pessoas com apneia ou com outros distúrbios, elas não conseguem chegar a essa última fase do sono, que vamos dizer, garantiria aí um sono bom, um sono reparador. Além disso, né, aí puxando para o lado da psicanálise, da psicologia, o que é o sonho? O sonho são os conteúdos reprimidos, recalcados, que a gente vai guardando, né, durante todo o dia, as vivências do dia a dia, e elas são liberadas dentro do sonho. Então é como se a gente fizesse uma limpeza, né, uma limpeza psíquica. Você consegue esses conteúdos bloqueados através do sonho, ele consegue se dissipar de certa forma. Então, quando você simboliza através do sonho, ele faz bem para a saúde, porque é uma forma de promover a saúde psíquica. Então, uma boa noite de sono significa sonhar, mito ou verdade? Verdade. Verdade. A outra coisa, mito ou verdade? Independente da idade, todos devem dormir pelo menos 8 horas por dia? Parece brincadeira, mas é mito, porque em cada idade você tem uma necessidade diferente de número de horas de sono.
Então, um bebê, ele dorme quase que o dia todo. Uma criança, ela vai precisar de 10, 12 horas de sono. O adolescente já um pouco menos, mas ainda bastante, por questões de hormônio de crescimento, liberado durante o sono. Eles têm aí uma diferença, uma alteração no ritmo circadiano, na adolescência. O adulto, né? O adulto, ele sim, 8 horas de sono é o que, vamos dizer, se prega como o ideal. Já a pessoa idosa, ela vai dormir menos. Ela vai dormir menos não porque ela não tem tanto sono, mas porque ela produz menos melatonina, ela tem o sono mais interrompido por questões de saúde muitas vezes, né? Apneia, enfim, doenças que comuns da idade. Então ela tem o sono mais leve, mais cortado, ela acaba dormindo menos. Então a gente dizer que 8 horas serve para todo mundo, não. Mito. É mito. Falando, que eu estou falando agora dos adolescentes. Então, quer saber se é mito ou verdade? Adolescente, de fato, dorme muito? Pois é, então, não é que ele... verdade, eu digo que verdade, sim, ele dorme mais por necessidades fisiológicas, de hormônio de crescimento. Ele tem um pouco, diferente de nós acordamos de manhã, né, e temos cortisol, que é um hormônio que nos traz vitalidade, a força de seguir o dia, e o nível, o pico de hormônio cortisol no adolescente, ele acontece um pouquinho mais tarde, mais próximo do meio-dia. E a melatonina, ela também vem um pouco mais tarde. Então, ele tem aquela coisa que o adolescente acorda tarde, dorme tarde. Então, parece que é uma coisa mais comportamental, e não. Na verdade, tem muito de fisiológico nisso. Logicamente, existem aí os fatores comportamentais, enfim, de rotina, mas existe um fundamento fisiológico que justifica essa questão dos jovens dormirem bastante. Então, é verdade? É verdade. Normalmente, durante a manhã, o jovem é sonolento. Agora, mito ou verdade? Dormir ajuda a acabar com as crises de enxaqueca? Verdade. Por quê? Ajuda, tá? Não acaba. Vamos dizer, uma coisa que auxilia. Por quê? A pessoa com enxaqueca, qual que é o terror para ela? É luz, são ruídos, barulho. Se ela se põe a dormir, ela se livra disso. Além disso, durante o sono, é liberado hormônios que são analgésicos. E eles, vamos dizer, amenizam essa enxaqueca. Outra coisa é que a enxaqueca, muitas vezes, também a etiologia dela é do sono mal dormido, de insônia, enfim, de hábitos perniciosos de sono. Então, muitas pessoas que têm enxaqueca, elas provavelmente têm distúrbios de sono associados. Nem todas. Então, o sono, a pessoa que tem enxaqueca, se ela tiver um padrão regular de sono, dormir bem, e quando tiver em crise e dormir, ela vai se beneficiar. Mito ou verdade? Dormir pouco engorda, vou rolar pela escada abaixo. Sim, dormir, verdade. Vamos dizer, amenizam essa enxaqueca. Outra coisa é que a enxaqueca, muitas vezes, também a etiologia dela é do sono mal dormido, de insônia, enfim, de hábitos perniciosos de sono. Então, muitas pessoas que têm enxaqueca, elas provavelmente têm distúrbios de sono associados. Nem todas. Então, o sono, a pessoa que tem enxaqueca, se ela tiver um padrão regular de sono, dormir bem, e quando tiver em crise e dormir, ela vai se beneficiar. Mito ou verdade? Dormir pouco engorda, vou rolar pela escada abaixo. Sim, dormir, verdade.
Dormir pouco engorda por quê? Porque durante o sono a gente tem aí também hormônios que eles diminuem, inibem o apetite, né? E então a gente dormindo pouco, a gente não usufrui tanto desse hormônio inibidor de apetite. E além disso a gente aumenta os níveis de hormônios que dão mais apetite. Portanto, tio Rony daqui a pouco vai virar uma bola, porque não dorme nada e se isso engorda, eu estou numa situação dramática. E na questão comportamental, se você fica acordado, você vai lá e belisca uma coisinha aqui, outra ali, come, tem tudo isso, né? O sono também, a gente tem um gasto calórico durante o sono, né? Maior do que ficar deitado no sofá comendo bolacha. Então, certamente é verdade que dormir pouco engorda. Triana, muito obrigado, viu, querida? Obrigada a você. Portal, que é uma psicóloga com um currículo tamanho de um bonde, que hoje nos ajudou a pelo menos manter essa luta, né? Que é uma luta, na verdade, essa coisa de dormir pouco, de dormir mal, da insônia, enfim, que nos acometem a todos nesse mundo absolutamente competitivo, maluco e veloz. Obrigado, querida. Obrigada a você, foi um prazer. Meu prazer. Volte outras vezes. Obrigado, Triana.